Olá, seja bem-vindo ao Movimento Consciência Hebraica. E hoje no nosso Movimento Consciência Hebraica, dia especial, dia de o amanhecer da consciência hebraica. Estamos no episódio de número 71, hoje é dia 28 de março de 2022 e nós estamos entrando num novo capítulo do nosso Consciência Hebraica, a vida de José, filho de Jacó, uma tipificação do Messias. Então você vai assistir a partir de agora uma das histórias mais bonitas, impressionantes de um personagem das Escrituras. Nós vamos acompanhar a vida de José, vamos verificar o seu desenvolvimento e você vai entender características, como que traços de uma personalidade crística vão sendo costurados na cultura hebraica, ou seja, como aos poucos uma determinada forma de agir, de pensar, de sentir, de intuir, de se comportar, vai construindo determinados elementos que vão ficar marcados na cultura hebraica. E como isso vai ser registrado, como isso vai ser colocado como história para Israel, como exemplo. Então, essas figuras nós chamamos de figuras que tipificam o Messias. Eles são um tipo messiânico, mas, na verdade, eles também são um tipo de teste de temperatura, para que a gente possa ver o que nesse caldo genético, cultural, o que essa concentração que está sendo feita por Yahvé Elohim Adonai em um povo, trazendo uma parte da humanidade, concentrando uma parte da humanidade, criando uma costura histórica, cultural, econômica, política, enfim, todo o processo que a gente tem estudado aqui, como que ela vai criando um ambiente favorável para que, tanto geneticamente, quanto com todos esses elementos que eu descrevi, culturalmente, politicamente, socialmente, nos conceitos, como isso vai preparando a formação, o ambiente propício para que o herói, para que o homem que vai superar todas as marcas, Yeshua HaMashiach, o Messias hebreu, possa então surgir e cumprir o seu papel, a sua missão, desenvolver aquilo pelo qual ele está sendo formado, o motivo pelo qual ele é o representante tanto da cultura hebraica, do povo de Israel, como de todos os povos. Porque essa divisão política e social, religiosa, enfim, que acaba acontecendo com Israel, é algo que faz parte da história, da construção, mas no sentido da divindade, a divindade está lidando com todo o planeta Terra, com todos os seres humanos que nascem na Terra. A todos esses seres humanos a divindade está convocando e chamando para um desafio ético, para uma proposta de verdade, para uma conjuntura onde o pensamento seja elevado, onde os desafios a respeito da justiça, da verdade, do amor, da sinceridade, do que é real, vá sendo encontrado, desafiado. O próprio sentido do amor, da maneira mais profunda que ele pode se manifestar. Então, o amor nas suas múltiplas dimensões, a verdade, a justiça, são valores universais, valores da espécie humana, valores que, de uma forma ou de outra, com um conteúdo ou com outro conteúdo, estão presentes no animal que surge no planeta Terra. Então, essa concentração histórica em Israel vai nos permitir isso. E para a minha vida e para a tua vida hoje, para a minha vida e para a tua família, para os teus filhos, para as tuas relações, para a tua amizade, da mesma maneira. Nós vamos buscar esses exemplos, vamos entender os comportamentos, vamos olhar para dentro de nós. Evidentemente, vamos encontrar dentro de nós uma natureza abissal que vai se identificar com muitos comportamentos
contrários, que não são favoráveis, que são opositores, mas também a nossa natureza crística vai encontrar nesses homens, nessas histórias, apoio, né? E nós vamos então conseguir compreender melhor o nosso ambiente cultural, a nossa história, o nosso momento econômico, político, etc., verificando através de todas essas mediações que ocorrem nas escrituras com os personagens, a nossa própria posição, a nossa própria situação, em que momento nós estamos e como responder isso da melhor maneira que nós pudermos, dentro da nossa realidade, do nosso contexto. E isso é o que nós propomos nesse trabalho, né? Que você possa assistir esse curso e que ele possa te tornar uma pessoa melhor na direção do infinito, na direção do eterno, na direção da transcendência, na direção da virtude, na direção do amor, na direção da verdade, na direção daquilo que é permanente. Então, seja bem-vindo, esse é o nosso desafio, e nós então voltamos aqui para o nosso trabalho de hoje e vamos dar início nos ventos do nosso Consciência Hebraica. Você já sabe, né? O nosso Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. E a influência greco-romana nós procuramos deixá-la para um outro contexto, conservando ali o que é hebraico, que é o que nos interessa. Venha com a gente, neste curso veremos o início de todas as coisas. Desejamos a você uma boa viagem. Nesse curso ele está trabalhando do Gênesis até o Apocalipse. Será um curso para aqueles que gostam de um trabalho longo, profundo e que curtem todos esses assuntos. O que nós vamos ver nessa história de José? Alguns tópicos assim, muito importantes que eu já listei. Figuras que apresentam um elemento crístico que formará o Messias, nos lançam a ideia do tipo de ser humano que ele será. José é um desses símbolos, né? Bom, isso eu já comentei então com você na abertura, né? Aproveitando personagens como José, nós vamos vendo homens, né, mulheres também, as escrituras têm mulheres maravilhosas, homens maravilhosos, que expressam uma qualidade, uma maneira de lidar com a realidade, com os problemas, com a dificuldade, uma posição ética diante da virtude, daquilo que é correto, né? E evidentemente sofrem consequências com isso. Sofreram lá, sofrem hoje, sofrerão até o final dos tempos, isso vai permanecer. Então você se prepare, né? Busque aí a pele de um crocodilo velho do Egito, porque você vai levar chumbo, meu irmão. À medida em que você opte pela virtude, opte pela verdade, opte pela sinceridade, você vai enfrentar coisas problemáticas dentro de você, fora de você, enfim, né? Todo esse contexto. Então, personagens como esse nos ajudam muito para nós compreendermos essa história, esse contexto todo, né? A reação dos seres humanos e da sociedade em relação ao melhor e mais elevado, verticalmente produzido em seu interior, né? Olha, infelizmente, se você está esperando aplausos, né? Apoio popular, apoio da sociedade, dos instamentos da sociedade, por buscar a virtude, o amor, a verdade, etc., sinto muito, mas provavelmente isso não irá acontecer, né? Você pode se preparar. Por quê? É só você buscar aí os atores que fazem mais sucesso, as atrizes, as cantoras, as bandas, os vídeos do YouTube, né? Os vídeos do Facebook, do TikTok, enfim. O que bomba mais, o que faz mais sucesso, você vai ver a qualidade do que está ali, né? Provavelmente não é com esse objetivo que a gente grava um vídeo desses, né? Porque a gente tivesse esse objetivo de conquistar a gente, de alcançar pessoas, não seria esse conteúdo, não seria com esse grau de reflexão, porque as pessoas, na grande maioria, não estão interessadas em nada disso. E ao contrário, ainda reagem a tudo isso de uma maneira a perseguir, a confrontar, a desqualificar e etc. É o que a gente se prepara para ouvir, né?
Por quê? Porque a sociedade vai ladeira abaixo aí, buscando relativizar todos os valores, todos os conceitos e fazer com que cada um proponha a sua própria realidade e verdade. Isso é possível? Sem dúvida. Tanto é possível que nós vemos a divindade permitindo isso. Né? Só que há consequências. Então, as pessoas são livres. E a sociedade vai prevalecer, inclusive, nessa atitude. Né? Como nos casos lá de Sodoma e Gomorra, Noé e etc. Então, vamos para essa visão. Né? Outro ponto aí que é muito interessante é falarmos um pouquinho sobre a inveja e o ódio, né? Sinais evidentes da nossa anticristicidade. Né? Então, a inveja, ela é um atributo que acontece desde lá do Gênesis. Você vê a atitude de Caim, é uma atitude de inveja do irmão, né? A respeito do sacrifício que ele oferece, correspondente com Yahvé, e o sacrifício que ele oferece não é aceito. Então ele sente inveja do irmão, né? E depois sente ódio, se deprime, entra em tristeza e depressão, e depois em violência. Então essa é uma escada, é uma sequência. A inveja é exatamente, ela pode ser vista, não é bem a etimologia que as pessoas escolhem, mas o in pode ser visto como um prefixo de negação. No latim, no estudo da palavra, ele não é usado dessa maneira. Mas aqui entre nós podemos pegá-lo e o sentido de ver. Né? Inveja é quando você não quer ver. Lá na etimologia está você ter um olhar torto para alguém, um olhar ruim para alguém. Né? Mas a gente prefere internamente aquela pessoa que algo está sendo posto para ela e ela vai contra aquilo, ela não quer ver aquilo, então ela quer eliminar aquilo. Por isso que a inveja é altamente destrutiva. Né? Ela ao invés de buscar naquele elemento que está sendo mostrado a ela uma referência para que ela se transforme, como no caso de Caim, por exemplo, ele poderia ter buscado o sacrifício ideal. E a própria divindade diz para ele, olha, se você oferecer o que é correto, né, se fizer o que é bem, não haverá aceitação para ti? Haverá. Mas ele prefere eliminar a concorrência, né? Prefere matar o Abel. O primeiro caso de eliminação de concorrência da história é isso daí. Ele prefere matar o irmão. Então há dois adoradores, então se eu eliminar um, só fico eu. Aí tem que me aceitar do jeito que eu sou. Então é exatamente essa arrogância, essa prepotência, né, que a gente vê aí nas sociedades, na universidade, né, nos defensores do relativismo absoluto. É do jeito que eu quero. O valor, o sexo, a maneira de me colocar na sociedade, é o que eu defino, é o que é correto, e etc, etc, etc. Então, a inveja ela vai ser encontrada ali na história de José abundantemente. E ela produz o ódio. Né? Também não é a etimologia da palavra, mas nós vamos usar aí uma maneira um pouco diferente de ver o vocábulo, talvez pelo som, né, que empresta um certo sentido, pelos símbolos gráficos. Né? Então a palavra ódio, né? O ó também pode ser visto como zero e simboliza o tempo. E Dio pode ser visto como Deus. Né? Então, o ódio é o Deus do tempo. Uma das principais características de Satanás, né, do abismo, é o contrário, é aquilo que se opõe ao amor, né? A entrega, a integração com o Criador, é a separação total do Criador. Né? É o Deus do tempo. É aquilo que se pega a vaidade, ao que é passageiro, ao que é relativo, ao que é múltiplo, ao que não é unitário. Né? Então, esse Deus antagônico é que se coloca como Deus a ser adorado. E os homens,
mulheres, os seres humanos, vão definindo através da sua cognição, do seu sentimento, da sua intuição, da sua emoção, do seu agir, do seu comportar, da construção que há ao redor da sua vida, ele vai definindo quem é o seu Deus. Né? Porque assim, um Deus de palavra, né, representa muito pouco. Eu falar Yahvé Elohim Adonai, né, é o único Deus, o meu Deus, bom, mas o quanto isso se traduz em um sentido transformacional, né, dentro de você. Não estou nem dizendo de que tipo de fruto você produz, idealmente, né, mas o quanto este encontro, esse impacto, levou você dentro de onde você estava para onde você está em algum âmbito de transformação, de trabalho, de crescimento, de maturidade, de amor e de sofrimento pela verdade, pela justiça, pelo o que é próprio, pelo que é divino, pelo que é transcendente, pelo que é sagrado, pelo que é digno, pelo que é honesto, por aquilo que é correto. Quanto tudo isso foi desperto em você. Então, é neste sentido que nós vemos tudo isso, a inveja, o ódio, sinais evidentes do império da nossa anticristicidade. Reflexões sobre sonhos, as dimensionalidades humanas, profecias e o tempo. Olha, aqui nós teríamos muito que falar, né? Eu estudo sonhos há muitos anos, gosto do assunto, me interessei, li muitos livros e também trabalhando com a psicologia, atendendo pessoas, eu acabo lidando com isso na própria clínica e comigo mesmo, enfim, é um assunto que eu pesquiso, busco e gosto. Né? E se você olhar aqui o nosso gráfico, né, você vai ver que a natureza, ela tem todas essas dimensões aqui, né? Se você queria te explicar sonhos através disso. Ó. Nós temos aqui a dimensão transcendente. Tá? E nós chamamos isso de celestial, a dimensão celestial. Esse Rio Jordão, ou o Mar Vermelho, né, representam a dimensão de início do tempo. Então aí o que nós temos aqui? Ó? O abismo, uma dimensão que é um gradiente de oposição ao Criador. Aqui, uma totalidade opositora ao Criador, formada pelo próprio Verbo, com o propósito de criar o arbítrio, de criar a consciência no próximo plano, que é uma mistura dos dois. Né? Então, esse universo quântico, nessa realidade que é hiperconsciente, orgânica, sistêmica, né? Ela vai ter um gradiente celestial abissal. Gradiente celestial abissal. Então, ou seja, aqui no universo, em todos os seus planos, nós vamos ter esses dois elementos, do abismo e do céu. Então veja agora o que eu gostaria de colocar para você, para nós entendermos aqui o animal hominal. Né? Vou te explicar tudo isso inicialmente, para você poder refletir um pouco sobre a natureza humana e também para você entender aonde o sonho pode ir, aonde a profecia pode ir. Entendendo a estrutura da natureza e como o homem é formado e o que ele alcança, talvez essas coisas fiquem mais claras para você. Então vamos aqui para o gráfico. Ó. Aqui nós temos a ilosfera, tá vendo? Que é a parte, ilos é matéria, então é a dimensão da matéria. Então você tem aqui o verbo, né? O verbo que é o próprio Deus, o próprio infinito de Deus, a palavra criadora de Deus, a energia infinita do Criador, o ser infinito do Criador, formando todas as coisas, formando o abismo, a dimensão energético, espiritual, abissal, celestial abissal, pois ele forma aqui o universo que é uma mescla do abismo com o celeste. Aqui no plano da matéria, nós vamos ter o plano mineral,
O mineral é o que mais representa a ilosfera. Né? Então, ela vai ter um tipo de integração com o elemento abissal e celestial do universo. Quando nós vamos para o plano vegetal, além do plano mineral, o vegetal ele tem o plano mineral dentro de si, mas ele vai alcançar uma sensibilidade, uma reação, uma sensibilidade muito grande com a natureza, ou seja, ele se relaciona com a natureza de uma maneira muito mais dinâmica. Ele é responsivo, ele já responde à luz, ele já interage, a maneira com que ele se alimenta, com que ele se move pela luz, com que ele está na natureza, é completamente diferente de uma pedra. E ele tem todos os elementos minerais dentro dele, mas ele dá um salto além. É como se a parabólica do mineral pegasse uma faixa de programação da emissora cósmica de Deus. A parabólica do vegetal, ela é mais potente, ela pega uma programação mais complexa, ela reage, ela pega as dimensões do abismo e dimensões celestes diferentes da que o mineral pega. O mineral também é formado de abissalidade e celestialidade, mas ele pega uma frequência dessa dimensão. Já a planta, ela é um ser muito mais complexo. Voltando para o nosso gráfico, a evolução continua em toda a criação. Aí você tem o plano animal. O animal é um fenômeno absurdo de sensibilidade, né? Além das reações atômicas, nucleares, etc., né, da dimensão quântica, e além já no vegetal, entrando o campo da biologia celular e tudo mais, o animal já vai atuar no campo do instinto, ele já vai expressar início de linguagem, né? uma certa sombra de intelecção. Então veja, a parabólica do animal já pega uma dimensão muito maior dos canais da divindade. A programação, vamos dizer assim, você que assina aí TV a cabo, né? Quanto mais você paga, mais canais, mais diversidade você tem. O mineral pega uma faixa pequena de TV. O vegetal pega uma faixa maior. O animal pega uma grande programação. E ele já alcança, então, ele avança na sensibilidade emocional e já pega sentimentos e emoções das plantas, dos animais, já são muito mais complexos que as plantas. Pega um cão, você pega um golfinho, um primata, e ele já vai indo para a sombra da inteligência. Né? Então, ele consegue captar uma certa noção de número, alguns animais conseguem contar até os números iniciais, né? Uma noção de tempo, né? Muito precária, né? Talvez essa intelecção comece a arranhar uma noção de alguma temporalidade. Né? Autorreconhecimento, alguns cientistas fizeram alguns testes e alguns animais talvez teriam a capacidade de se reconhecer diante de um espelho, etc. Isso tudo está em estudos. Mas você vê, o animal para aí. Agora, dentre os animais, tem um animal que é o animal hominal. Então aí tem o ser humano. Ah, é um animal, mas é um animal diferente. Não é um animal, ele já dá um outro passo de evolução. Qual é a evolução do ser humano? Qual é a dimensão que ele alcança? Ele alcança aqui, ó, ele sai da ilosfera, evolui para a biosfera, da biosfera ele vai para a noosfera, o animal chega aqui na noosfera e vê a sombra disso. Só que ele vai para a logosfera. Logos é o mesmo verbo, ó, que vai criar todas as coisas. Então você veja, né, como que a gente aqui está vendo aqui, a ilosfera, biosfera, noosfera e logosfera. Já é a esfera do verbo. Verbo é logos. Né? Então, aqui o ser humano já vai alcançar consciência. Individuação, consciência, vontade. Ele vai entender uma dimensão virtual, semiótica, simbólica. Aqui é que entra a ética, aqui é que entra a noção de tempo e de atemporalidade. Aqui é que entra a noção de finitude e infinitude. Então, a parabólica humana vai pegar
todas as frequências do universo. E aqui entra uma questão fundamental, muito difícil, né? Mas possível de ser alcançada, que é, só um instante, vou voltar aqui para a câmera, que é a questão da dimensão do tempo. A física trabalha para tentar definir o que é tempo. E essa noção nossa de presente, passado e futuro não é exatamente uma coisa absoluta. Os elementos de ação atemporal, elas estão presentes no universo. Quanticamente, nós vemos que há muitas dimensões que são muito estranhas para essa realidade que nós funcionamos aqui no dia a dia. Então, o que eu quero dizer com isso tudo que eu expliquei para você? Que, através de determinada capacidade dessa nossa antena parabólica, em determinadas situações, determinadas pessoas, com um determinado trabalho, com uma determinada capacidade, acaba entrando em dimensões de entrelaçamento do tempo. E com isso olham elementos simbólicos de um futuro que ainda não aconteceu. Isto é o fenômeno profético. E se tem uma experiência que nós, como seres humanos normais, temos a respeito desse entrelaçamento, são os sonhos. É a dimensão onde o nosso intelecto está totalmente relaxado. Quando você dorme, você relaxa completamente o teu centro de atenção, o teu centro de concentração, você entra numa outra frequência, a tua consciência, o fenômeno da consciência se volta para uma parte da tua natureza e uma parte da natureza do cosmos que pela consciência, pela atenção, quando você está desperto, você não consegue alcançar. E eu já classifiquei 7, 8, 9 tipos de sonhos. Um dos tipos de sonhos é esse sonho de entrelaçamento do tempo, onde você acaba visualizando elementos que estão adiante de você, possibilidades de futuro. Então, a profecia, o indivíduo alcança isso em meditação, em êxtase, com os olhos abertos, né? Num estado de êxtase que equivale a uma dimensão onírica mais autoconsciente, né? O estado do profeta, ele entra nessa dimensão de entrelaçamento temporal, atemporal, e olha o futuro, né? É uma possibilidade. E você no sonho tem uma experiência. Muita gente tem pressentimentos, tem intuições, etc. É essa dimensão que nós alcançamos, essa parabólica que o ser humano possui, que pode ter esse alcance, né? Então, se você participa de um grupo de espiritualidade, se você participa de pessoas que frequentam reuniões, e ali tem um processo de consagração, a oração, a meditação, o jejum, a leitura dos textos sagrados, a busca da ética, do amor, de valores, de virtude, né? Tudo isso faz com que também o teu interior possa alcançar determinadas frequências e você ter experiências desse tipo. Então, é o que nós queremos explicar, queremos fazer essa reflexão para você ao falarmos sobre esse tópico, reflexões sobre sonhos, as dimensionalidades humanas, aonde, que dimensões que os seres humanos alcançam, e essas dimensões tocam em questões de tempo e atemporalidade, e o fenômeno profético acaba acontecendo dessa maneira. Por que eu estou abordando isso? Porque a vida de José ela é cercada por essa questão de sonhos e pelo entrelaçamento temporal-atemporal. Porque desde menino ele tem sonhos, ele interpreta os sonhos, ele tem uma intuição, e também quando ele está na prisão, são sonhos que levam ele para uma outra dimensão. E nós vamos ver esse fenômeno profético, o fenômeno dos sonhos, presente nas escrituras hebraicas em muitos movimentos. Em muitos momentos. A profecia tem livros todos totalmente proféticos
que compõem as escrituras hebraicas. Então, o fenômeno profético é esse entrelaçamento de tempo e atemporalidade, onde o presente, o passado e o futuro, para a dimensão temporal, ficam entrelaçados e homens com determinadas capacidades enxergam determinadas possibilidades de futuro que acabam sendo realizadas e concretizadas. Então, esse é um elemento. E o nosso, que nós sempre alertamos, né? O fim anunciado desde o princípio, justamente esse entrelaçamento temporal, as várias relações de Gênesis a Apocalipse. E lemos os escritos hebraicos como composição de um único ser, de uma mão única. Isso realmente é surpreendente, é fantástico para aqueles que alcançam isso, né? Que conseguem ver a escritura dessa maneira. Isso traz uma elevação espiritual, porque é quase um êxtase que nós temos. Muito bem, a gente sempre no primeiro episódio, quando eu exponho esses tópicos, eu sempre aplico um tempo explicando assim o principal, os pontos principais que nós vamos ver na história. Agora nós vamos ler a história e vamos então fazer comentários a respeito dos pontos mais relevantes e importantes. Então vamos lá. Começamos aqui. Genética crística para a formação do Messias, é o que estamos vendo de Gênesis, vamos ver até o Apocalipse, as grandes lições sobre a vida e muita sabedoria milenar para o seu interior. A gente espera que você retire desse curso uma aplicação prática. Estamos lá em Gênesis 37, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Já passamos por Abraão, passamos por Isaac, estamos em Jacó, constituídas as 12 tribos, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, então aqui apacentava as ovelhas, então aqui eu tenho um comentário, né? Na sequência do curso, nós falamos a respeito de uma numeração simbólica hebraica que nós vemos se repetir nas escrituras, né? E comentávamos que o número, a linha dessa numeração que trata a respeito do ser do homem, coloca o número 5 como o ser natural do homem natural, né? Aquele homem que está para se espiritualizar. O número 6 seria o número do homem que dá esse passo em direção e afirma a espiritualidade na sua vida. Seria do homem que se converte, né? Que ele muda a direção apenas horizontal do seu olhar, que é o nosso olhar original, e ele passa a olhar verticalmente a realidade e a vida. É o número 6. O número 7 seria o número da totalidade dessa evolução. É o número do profeta, é aquele que alcança a mais profunda experiência com o espírito ou com o conhecimento. O profeta, o sábio, aquele que alcança uma cristicidade através da reflexão das escrituras. O número 8 é o número do equilíbrio, do crístico e do anticrístico. É o número do Messias, do nascimento de Jesus. Ele, através de todo o processo que nós estamos estudando aqui, da evolução genética, que ocorre dentro do povo de Israel para a formação do Messias, ele alcança esse número 8 no seu nascimento, que é o número do 4 da criação temporal e 4 da criação atemporal, que representa o celestial. Então, nós encontramos esse número 4 e 4 em muitos lugares nas Escrituras, né? Sempre lá, a lei, 40 dias e 40 noites, Moisés fica no templo. Jesus na tentação, 40 dias e 40 noites. Elias, 40 dias e 40 noites. O dilúvio, 40 dias e 40 noites. Davi é o 8º filho. A circuncisão acontece no 8º dia, né? Então, assim, são vários números que apontam para essa dimensão messiânica com o número 8. Jesus realiza o 9 com a sua vida. O 9 é o número tanto do Messias quanto do anticristo, que é o número da perfeição crística. E quando ele então morre, é gerado novo, né? E transcende, ele alcança o 10, que é o número da ordem decimal completa, o número do infinito, o número do homem gerado, do ser humano gerado à imagem e à semelhança do Criador. Então, olhando essa numeração, quando a gente vai aqui para o texto, você vê José
é citado com 17 anos. Então, sempre a gente, para extrair a essência do número, a gente soma, né? Então, 1 e 7, 8. Então, ele já está aqui tipificando o número do Messias. Então, é por isso que ele é um tipo messiânico. Já logo nesses sinais, você vai observar e muitos outros elementos da vida de José. Agora, em breve, ele será vendido pelos irmãos, por exemplo, como o Messias foi vendido pelos seus irmãos. Né? E muitos elementos de José profetizam a vida do Messias, indicam a vida do Messias hebreu. Isso vai ser fantástico, nós vemos juntos aqui. Então José, com 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má notícias, ou tem traduções que dizem, trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Bom, aqui começam os problemas. Né? E por que começam os problemas? Porque José, por essa qualidade crística do seu ser, já geneticamente sendo manifesta, ele vai amar a verdade, ele vai amar aquilo que é mais correto, um comportamento que seja mais próprio, mais devido, de mais submissão, de mais obediência, de busca da verdade. Né? E isso vai dar um bom resultado com seus irmãos? Os irmãos vão ficar embevecidos, vão ficar contentes, falar, puxa, como o nosso irmão é elevado, como ele tem uma atitude crística, como ele tem... Não, os irmãos vão ficar com raiva dele. Né? E muita coisa que ele vê errada, ele comentava com o pai, trazia para o pai. Ah, mas é um dedo duro, né? Bom, o que é correto? Você ocultar? Né? Tudo bem, você pode ter uma sabedoria, mas aqui, independente da sabedoria, o que nós vemos é que o pessoal tinha uma distorção de comportamento e isso confrontava com José. Quando aqui nós vemos no texto, né, que ele trazia uma má notícia deles a seu pai. Israel amava mais a José, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Né? Aqui nós podemos... o texto mesmo fala, não, porque ele era um filho que Jacó tinha gerado na velhice, então ele tinha uma relação. Mas isso é uma parte da explicação. Né? A qualidade do ser de José gerava em Jacó um grau de afinidade que era correspondido. Né? Então, evidentemente, um pai, uma mãe, você, não sei se você tem filhos, você tem amigos ou família, pais, irmãos, né? E se você amar essas pessoas, não é que você ama mais a um e menos o outro. Né? Evidentemente, você tem amor pelos teus pais, pelos teus irmãos, pelos teus amigos, mas tem algum amigo que você tem uma afinidade mais profunda, que é uma correspondência de ser. Então, este amor que é dito aqui, eu encaro ele desta maneira. Ele é uma correspondência entre o ser crístico de Jacó e o ser crístico de José. Jacó sentia essa afinidade pelo seu irmão. Isso vai gerar o quê? A alegria dos outros irmãos em entender essa afinidade, né? E respeitá-la? Não, vai gerar inveja. Começa aqui, esse é o comportamento. Então, assim, se você tem amigos, tem uma liderança, tem pessoas que você admira, né? Cuidado, porque essa admiração ela pode ser confundida por você. Né? E no momento em que essa pessoa que você admira, que ela não concorde com determinados comportamentos teus, ou ela aponte determinadas inconsistências, ou ela, né? Você pode tomar isso como sendo algo pessoal. E você pode se esquecer da verdade, da realidade, daquilo que é justo, que é correto. Né? Às vezes a pessoa está querendo te ajudar,
a enxergar, mas você resiste, você não quer ver. Né? E isso cria dificuldades, né? Porque ou a pessoa distorce o campo dela, ou ela acaba na relação, no relacionamento, indicando que aquilo não está bem. Né? E isso cria dificuldades. Né? Então a gente vê esse comportamento aqui. Ó. Então Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Né? Uma outra coisa interessante aqui, nós falamos que um dos símbolos da divindade é a cor branca. Né? Não a cor de pigmento, que se você misturar todas as cores ela escurece. Mas quando você pega a radiação da luz e você mistura as cores fundamentais, elas resultam na cor branca. Ou a cor branca, ela pode ser baixada em frequência para todas as outras cores, como acontece com o efeito do arco-íris. Né? A luz do sol é branca, mas quando ela passa nas gotículas de água, as frequências são quebradas e você consegue enxergar todas as cores. Então é nesse sentido que a mistura das cores dá o branco, que praticamente é ausência de cor, porque na verdade ela acaba refletindo todas as frequências. Né? E o preto ela absorve todas as frequências. Né? Ela elimina a cor, vamos dizer assim. E o branco ressalta a cor, ela reflete a cor, ela dá individualidade às cores. Né? Este é o símbolo da divindade. A divindade ela vai formar a individuação, ela vai refletir, porque ela tem todos os conteúdos dentro dela. Enquanto o preto destrói, né, ele subtrai, ele não permite que as cores se expressem, o branco ele reflete todas as cores, ele contém todas as cores, e ele reflete todas as cores, né, permitindo que elas tenham expressão na nossa vista, nos nossos olhos. Né? Então, o branco nas escrituras ele representa a cor da divindade. Essa túnica de várias cores teria esse simbolismo, né? Representaria a divindade. Então, é um outro símbolo que está sobre a vida de José. Né? Vamos aqui para o nosso PowerPoint. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Olha, então assim, o que a gente vê aqui? Né? Essa sequência que eu vim descrevendo. Então, uma pessoa que tem um critério ético maior, uma sensibilidade maior, um ajuste com a verdade, com aquilo que é correto, vai encontrar na sociedade, tanto nas estruturas sociais, naquilo que é estabelecido de modo geral, oposição. E isso acaba José encontrando com os irmãos dele, e nós vamos ver daqui a pouco outros personagens que encontraram a mesma dificuldade. Isso está na nossa sociedade, a história humana repete esse modelo. Então esse modelo que você está vendo pode acontecer na tua família, pode acontecer com amigos, pode acontecer na tua igreja, pode acontecer no teu trabalho, pode acontecer em todo lugar. E aí você vai ficar com o quê? Você vai se misturar com a sociedade e vai perverter os teus valores, ou você vai conservar a tua atitude, permanecendo fiel à verdade, mesmo que isso cause determinados dissabores. Né? Aí é uma escolha que você vai fazer. Nós estamos vendo esse personagem, eu estou trazendo para a minha vida, para a tua vida, e para o que a gente enfrenta com escolhas muito difíceis às vezes, né? Que nós precisamos fazer. Então, está aqui. Né? O pessoal não tratava mais ele bem, né? José teve um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Olha, vou falar algo para você. José sente essa oposição,
esse clima de antagonismo com o que ele fala, o comportamento dos irmãos, ele não é aceito, mas ele não se rende, ele permanece fiel a valor, a princípio, a virtude, né? E os irmãos vão investindo contra ele, quer que ele ceda. E aí então tem uma mística que acontece, um mistério que acontece. Ele tem um sonho. E esse sonho vai ser fruto da fantasia do José? Não vai não. Esse sonho vai ser um elemento fundamental, importante, do atemporal, do sagrado, revelando a aprovação de Yahvé, Elohim, Adonai, sobre a atitude daquele jovem, né? E denunciando o comportamento dos irmãos. E isso, ao invés de gerar temor, reflexão nos irmãos, gera mais ódio neles, mais antagonismo a José. Isso vai ser típico em pessoas, instituições, como a igreja hoje, por exemplo, né? Porque a sociedade está toda preparando cada vez mais o ambiente institucional, de regramento de leis, contra a igreja, contra as escrituras, contra valores que são milenares, né? E que são afirmados por nós que compreendemos o que a escritura está propondo. E a sociedade quer eliminar isso, né? Quer proibir isso. Esse confronto está se acirrando, né? Cinema, teatro, televisão, shows, mídia, jornalismo, tudo isso aí lidando com essas costuras e pressionando cada vez mais. E homens e mulheres, né, que conhecem a verdade do infinito, do eterno, o valor do atemporal, do amor, da justiça, né? Não da justiça humana, horizontal, mas da vertical. Então, vão se posicionando de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, e esse confronto é inevitável. Por quê? Porque o que as pessoas querem é o domínio de um processo horizontal, animal, onde o valor está dentro de cada pessoa, e eles têm poder para isso, né? Porque o próprio Criador deu arbítrio para o ser humano, e isso vai acabar prevalecendo na sociedade. O futuro é esse, né? Com a destruição, inclusive, daqueles que se opuserem, no caso, naqueles que amarem a verdade da divindade, né? A gente vê isso nas profecias e vê o ambiente cada vez mais propício para isso, né? Então aqui você está vendo na história de José, se você se atentar, você vai ver todo o futuro aí, ó. Estamos falando de Gênesis e Apocalipse, né? E aí José fala: ouvi, peço-vos, ouvi este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Deixa eu só fazer uma observação aqui antes, né? É interessante que molhos de trigo, de vegetais plantados e colhidos, representando a individualidade humana, será usado por Jesus na parábola do joio e do trigo. Exatamente nesse mesmo contexto, né? Que é você enfeixar o trigo e enfeixar o joio. E assim, isso parece simples, mas lá na frente isso vai ter um significado profundíssimo. Por quê? Porque hoje nós somos a árvore, né? Nós somos a planta misturada com o joio e com o trigo, que se for arrancada, agora não pode ser arrancada, só na colheita, né? Mas na colheita, na nossa morte, vai ser separado o joio do trigo. E é do trigo, que representa o elemento crístico, que a nossa individuação eterna será gerada. E é do joio anticrístico, que representa o tempo, que será gerada a futura humanidade, que não irá transcender. Então veja que esse elemento de José, Jesus vai usar lá na frente de uma maneira profunda. Se você gostou desse tema e quer aprofundar, é só ir na playlist nossa do YouTube, Parábolas de Jesus, e ver a parábola do joio e do trigo. Só você procurar lá no YouTube, Consciência Hebraica, playlist, Parábolas de Jesus, capítulo
parábola do joio e do trigo, você vai ver com profundidade esse mesmo elemento contido aqui em José. Né? E aí o que ele vê aqui? Ó? Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Você fala, mas José falar um negócio desse com os irmãos? Né? Ora, isso era uma profecia. Ele já estava profetizando. E quem deu esse sonho para ele? Esse é daqueles, dos vários sonhos que eu falei que eu já classifiquei, existe um sonho que é o profético. E ele estava tendo um sonho profético. Ele estava no entrelaçamento do tempo, olhando no futuro de maneira simbólica. E poderia haver mudança? Poderia, né? Se os irmãos o acolhessem, se os irmãos o compreendessem, se os irmãos o colocassem como um líder. Mas isso era quase impossível, ele era mais novo, né? E o pessoal ainda odiava ele. Então, ao invés disso, os irmãos vão cada vez antagonizá-lo mais, e isso vai promover os próximos acontecimentos. Então, o sonho vem com um elemento de profecia, e profecia autorrealizante, porque ela agrava o relacionamento com os irmãos e vai promover, primeiro, testificar a qualidade anticrística desses irmãos, que vão tomar uma atitude horrível com ele, e testificar o elemento crístico dele, porque ele vai sofrer tudo isso com uma qualidade maravilhosa. Vocês vão ver as qualidades de José, como são surpreendentes, a ética com que ele se comporta, né? E o resultado final disso tudo. Então aqui nós vemos nesse material esse elemento. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Olha, agora a coisa ficou mais agravada ainda, né? Porque ele tem um sonho não só que os seus irmãos vão se inclinar a ele, deveriam colocá-lo como líder, mas o seu próprio pai e a sua própria mãe deveriam colocar, alterando uma ordem familiar, patriarcal, estrutural profunda. Então, assim, nas linhas de destino, o que nós vamos ver que poderia acontecer? Se os irmãos, através disso, reconhecessem a liderança de José e o colocassem como líder, então provavelmente os acontecimentos marchariam por outro caminho, né? Mas o que acontece? O próprio pai, a princípio, não consegue receber aquilo. Fala: meu filho, mas eu e a tua mãe, então nós vamos nos inclinar a você, está tudo errado. Isso daqui está tudo impróprio, você não pode colocar uma coisa dessas. Mas só que isso vinha do Eterno. E quando vem do Eterno, cadê a nossa ordem patriarcal, social e tudo que é estabelecido? Tudo é rompido. Porque o Eterno, nós precisamos ter a sensibilidade para o que é a correção do Eterno, a ética do Eterno. Mas eles não terão. Apesar que o José, o Jacó, ele fica pensativo. Olha o que ele diz aqui, ó. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Olha, então, o José, o Jacó, ele acaba ouvindo tudo isso e ele fica em dúvida. Fala: meu Deus, o que será isso tudo? Ele repreendeu o menino num sentido mais vertical, mas num sentido mais horizontal, mas verticalmente dentro dele, ele falou: peraí, tem alguma coisa aí nesse menino. Será que esses sonhos vêm de Deus? Ele ficou em suspense, guardando isso no seu coração. E agora a história vai para um segmento aqui completamente diferente. Aguarde o nosso próximo capítulo, a história fica eletrizante.
você vai ter conceitos maravilhosos para a nossa vida cotidiana. A ética de José, as atitudes dele são inspiradoras. Então, venha conosco para você poder compreender tudo isso. Tá? Nós somos o movimento Consciência Hebraica e nós estamos no YouTube. Você pode se inscrever, indicar o nosso canal para alguém que você gosta, que queira adquirir sabedoria hebraica. Deixe o seu like, faça um comentário, isso nos ajudará. Nós também estamos lá no Telegram, se você quiser entrar no nosso grupo, chama Consciência Hebraica no Telegram. Lá você tem todo o material publicado, assim como está no YouTube. Instagram e Facebook, precisamos de apoio aí nessas redes, vamos melhorá-la muito aí no futuro, mas também a gente está lá. Somos um movimento Consciência Hebraica. Desejamos que a vida infinita, Yahvé Elohim Adonai, no seu grande propósito, em Gênesis 1:26, de formar a você em amor, num templo vivo, no seu Filho, a sua imagem e semelhança, se realize na tua vida, na nossa vida, na vida de todos no planeta Terra. É o que a gente deseja profundamente. Até o nosso próximo encontro, onde a nossa história fica cada vez mais profunda e eletrizante. Que a paz esteja com você. Salem Aleikum. Que a vida infinita te dê a paz.